698. O STU deve reivindicar e organizar os fóruns onde os trabalhadores definam o mecanismo de eleição da representação dos funcionários do Consul. Apresenta a proposta e depois a gente vai para a defesa a favor e contra. Tá, então a proposta é separar essas duas coisas que foram colocadas. Uma é essa que é reafirmar uma deliberação que a gente já teve em congressos anteriores, que é que os trabalhadores decidam como é a organização dos seus representantes no Conselho Universitário. Dá um exemplo aqui. Há pouco tempo aumentou uma vaga, né? Tem a proposta de aumentar uma vaga para os funcionários no Consul, mas a própria Secretaria-Geral e a Reitoria delimitou que isso é para a carreira de pesquisadores. Nós não fomos consultados para dizer se a gente concorda com isso. Então, a ideia é o quê? Que a organização dos trabalhadores, os fóruns dos trabalhadores, definam como se elege e quem são os representantes dos trabalhadores no Conselho Universitário. Essa é a proposta. A outra questão que vai ser colocada depois é se vai ter a proposta do Toninho, que é se vai ter a chapa do STU para o Consul. São duas coisas diferentes, é isso. O Ricardo apresentou qual é a proposta. Agora tem que ter uma defesa dessa proposta para depois o Marcílio defender contra. Ele vai defender contra o quê? Não existe ainda defesa a favor? Não, pessoal, a proposta é o seguinte. Hoje, quem define a forma como são eleitos os nossos representantes, que são representantes da nossa categoria, não somos nós. Quem define isso é a reitoria. É a reitoria que estipula todas as regras, estipula inclusive regras que são absurdas para a eleição. A eleição do Consul, primeiro, ela é uma insanidade porque são votos individuais e a pessoa se candidata para titular ou para suplente, né? Parecendo que um dia eu acordei, meu sonho é ser suplente no Consul, então eu vou me candidatar para suplente no Consul. Existem uns absurdos, né, no formato da eleição que a gente não consegue opinar, porque isso tudo é definido de cima para baixo a partir da organização da Secretaria-Geral. E é um processo organizado também extremamente despolitizado, na medida que as candidaturas elas são individualizadas. Não são candidaturas por chapas que definem um programa para a eleição. Enfim, tem vários problemas. Eu acho que a gente não vai fechar aqui um formato de como tem que ser, mas eu acho que a gente tem que tomar para as nossas mãos a capacidade de conseguir colocar como que tem que ser essa eleição. E a gente organizar o processo. Porque senão a gente fica refém do modelo de eleição que a reitoria organiza e que privilegia a eleição de determinados candidatos aliados à reitoria em certa medida. Mais 1 minuto e meio. Então, não, é nesse mesmo sentido que o Diego já colocou. Nós não estamos inventando a roda, acho que é bom destacar isso, que esse modelo ele já acontece para os estudantes. Os estudantes eles se auto-organizam e eles só indicam para a reitoria. Os nossos representantes são fulano, ciclano e beltrano. O que nós estamos reivindicando aqui é que nós temos que decidir quem são os nossos representantes e a forma como a gente vai fazer a eleição. Em geral, nós temos por método sempre fazer eleição por chapa e por programa. E isso a gente vai debater depois. Mas é proibido. A reitoria não nos permite fazer esse tipo de definição. 2 minutos. O que a gente está falando aqui, até foi colocar assim, o STU não tem que ficar organizando eleição. Sim, a gente tem que sim ser os agentes de como vai ser a condução desse processo. Porque esses representantes são os representantes dos trabalhadores. E a gente quer tirar da reitoria e jogar nas costas dos trabalhadores. E daí o STU, ele deve reivindicar e organizar os fóruns onde os trabalhadores definam os mecanismos. Então, a gente não está apresentando o mecanismo. A gente está querendo retirar das mãos da reitoria o controle de uma eleição que é tosca, bizarra e cheia de processos que não servem em nada para a construção e para a disputa dentro do espaço do Consul. Então, se a gente quer disputar o Consul, a gente também tem que disputar com qualidade. E a qualidade somos nós, trabalhadores, que fazemos. Se eu não estivesse nesse momento da universidade, eu acharia essa proposta ótima. O momento de discutir quem organiza é na reforma do Estatuto. Aqui nós estamos discutindo utopias, porque se é no momento que você está refazendo o Estatuto da Universidade, você tem que ir lá e fazer essa briga. E por que eu acho que não é o funcionário que tem que organizar uma eleição para o Consul? Nós já tivemos,
Se for resgatar o que era o Consul, o número de pessoas não for aumentando, a nossa briga é para aumentar o número de pessoas no Consul, primeiro. Eu não quero dizer quem vai organizar a eleição. Eu quero aumentar a nossa representação lá e ponto. Para organizar, para ser 7, eu não preciso organizar, eu acho que nem precisa ter eleição. Eu acho que a nossa briga, para aumentar o nosso número de pessoas no Consul, a nossa briga tem que ser para que os aposentados tenham um assento lá, não ficar quem vai organizar a eleição. Então, continua organizando a eleição, manda 7 lá que não tem representatividade quase dentro da composição do STU, do Consul, não tem peso nenhum, continua assim. Acho que nós temos que brigar, sim, para aumentar o número de representantes lá, reivindicar para nós organizar a eleição, isso para mim é secundário. É disputar poder, espaço, não quem organiza a eleição. Quem é favorável à inclusão dessa proposta na tese guia, que é que o STU deve reivindicar e organizar os fóruns onde os trabalhadores definem o mecanismo de eleição e representação dos funcionários do Consul. Essa é a proposta, certo? Então, quem é favorável a essa proposta, levante o crachá. Quem é contrário a essa proposta? Tem uma declaração de voto, que é da Marina. Vou tentar ser bem rápida. Minha declaração de voto é porque eu não acho que, nesse momento, esse seja o nosso cerne e o nosso maior problema na representação do Consul. Não é esse o ponto. Tá. E eu não sou contra, até porque, quando eu era estudante, eu participei de 3 sessões do DCE e a gente conseguiu fazer esse processo de reversão. Isso faz todo sentido para os movimentos estudantil, porque ele tem uma dinâmica completamente diferente, inclusive da própria construção eleitoral. A eleição da gestão do DCE é anual, e é no mesmo período. A eleição é casada, discussão de programa de condução, de construção conjunta. Esse é um modelo que não se aplica. A gente precisa de um outro espaço, de um outro modelo. Não é, nesse momento, a organização por parte da reitoria que nos impede de ser representado devidamente com o programa e pelos funcionários, pelos representantes. Então, eu acho que essa é uma polêmica que, no momento, não nos resolve nada a solução para frente ou não. A outra proposta que a gente vai colocar aqui é a organização das chapas pelo STU. Nós estamos a apresentar a proposta aqui em um minuto, que o sindicato organize um programa, uma plataforma para a disputa das eleições do Consul e, consequentemente, a partir daí, monte uma chapa apoiada pelo sindicato com toda a sua estrutura para poder disputar a eleição do Consul. Então, o Toninho vai fazer a defesa dessa proposta. Quem defende contra a proposta? Olha só, companheiros, o que a gente está propondo aqui? Porque, para a gente, esse é o processo de disputa central. Você pega a bancada do Consul hoje, historicamente, nós temos conselheiros atrelados à reitoria da Unicamp, que vota com o reitor da Unicamp. E é isso que nós estamos querendo barrar. Nós estamos querendo acabar com essa relação. Já somos poucos no Consul. Ainda tem conselheiro que vota, muitas vezes, com o reitor, já fica complicado. O que nós estamos querendo discutir aqui? Que o sindicato, a partir da sua organização, em assembleia, discussão da diretoria, construa um programa juntamente com a categoria e, a partir daí, em uma assembleia, monte uma chapa, seja através de convenção, antecipadamente, nos grupos organizados, que aplique a proporcionalidade, mas essa chapa vai ser referenciada num programa definido na Assembleia e na Organização dos Trabalhadores do sindicato. Por que isso? Fica, inclusive, mais fácil da gente ter uma comunicação com o conselheiro, da gente ter uma cobrança do conselheiro do que ele está fazendo lá, da gente poder cobrar do conselheiro que ele está desvirtuando o que foi colocado no programa. Essa é a proposta. Isso fortalece, inclusive, para que a gente possa fazer o debate em pé de igualdade com a reitoria, no sentido de ter conselheiro comprometido com o conjunto dos trabalhadores da Unicamp. Essa proposta também vem no sentido de entender qual é o papel do sindicato na organização e na disputa da universidade. Temos que assumir o papel de direção e de disputa dos rumos da universidade. Fazer uma chapa, ter um programa, disputá-lo, convencer os trabalhadores e ganhar o voto, ela é parte fundamental do que significa disputar os rumos da universidade também nas instâncias universitárias. Assim,
é assumir como função do sindicato a condução do processo de disputa de poder da universidade e de disputa dos rumos da universidade e condução e organização dos trabalhadores efetivamente. Entendendo que, dentro do Conselho Universitário, nós precisamos assumir, enquanto categoria organizada, a disputa da universidade pelos nossos interesses, pelos interesses dos trabalhadores que estão fora da universidade. Pessoal, essa questão aí da composição do Conselho Universitário, eu discordo do Toninho, quando ele coloca que os representantes dos trabalhadores, que foi eleito nas urnas, tem gente lá que já foi eleito por 4 mandatos, 5 mandatos. Ou seja, está chamando a categoria que eleger essas pessoas de medíocre, está chamando a categoria de atraso, porque, embora a gente tenha divergência em relação à composição, em relação a como é composto o Consul, que a gente também acha que teria que ter mais trabalhadores, a forma como é a eleição, os trabalhadores votam. Todos os trabalhadores votam. Então, esse argumento que tem gente, entendeu? Esses companheiros que você está falando, Toninho, que vota com o reitor, já vai para 9 mandatos. Ou seja, quem é a categoria, os trabalhadores que votam nesse companheiro, eles estão completamente atrasados, esses companheiros estão completamente equivocados, os trabalhadores? É isso que vocês querem dizer? Porque é os trabalhadores que elegem. Todos os funcionários votam nessas pessoas que estão lá. E essas pessoas que estão lá são eleitos com programa. Tem programa. Não está lá de alegre. Então, equivocado. Então, discordo dessa posição dos companheiros. Tá bom? É isso. Bom, pessoal, é importante refletir que nas últimas eleições, pessoas ligadas ao sindicato não foram contempladas no Conselho Universitário. Podemos dizer que nós temos muitos trabalhadores sábios, inteligentes, capacitados para entrar em qualquer tipo de eleição. E eu tenho certeza que eu acho que o sindicato deveria ficar neutro. Eu acho que é importante apresentar um programa que apresente, mas respeite que essa eleição não é a eleição do sindicato, é a eleição da instituição. É bom lembrar também que essa eleição ela é individual, não é encaminhada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Então, eu proponho que mantenha como está, eu acho que nós deveríamos retirar e deixar isso neutro, porque, na verdade, é o seguinte, temos muitos trabalhadores que são referentes dentro da universidade, tanto na área hospitalar, como no instituto, como na faculdade e como na área hospitalar. Então, é importante lembrar que é o seguinte, que o sindicato, se quiser apresentar um programa, pode até apresentar, mas que deixa aberto para cada funcionário da universidade ter livre espontânea vontade de votar ou não. Eu acho que isso, para mim, é um sistema ditador. Eu acho que isso aconteceu lá atrás, faz mais ou menos 10 anos que o sindicato não discute essa discussão. Então, eu acho besteira fazer esse debate aqui agora. Então, eu acho que tem que deixar solto. Então, os favoráveis à incorporação desse texto defendido pelo Toninho na tese guia, por favor, se manifeste levantando o crachá. Os contrários à incorporação do texto, por favor, se manifestem. Com várias abstenções, uma declaração de voto. 1 minuto para o Paulo. Não, eu pedi, eu me abstive para poder declarar voto, porque, apesar de eu achar que, neste momento, é inadequado ter essa definição de uma chapa do sindicato, eu tenho desacordo com todo o conteúdo do que foi a defesa aqui feita pelo Fubá e pelo Genésio. Eu não concordo com nada do que eles falaram, então, eu acho realmente que nós temos uma representação no Consul que é distorcida. E é distorcida, mas esse respeito meu minuto, distorcida, inclusive, justamente por ser nominal. Porque faz com que o grupo tenha 40% dos votos, e eu somei, teve um grupo com 40% dos votos, e teve 60%, 70% da representação. Isso cria uma distorção dentro da representação. É por isso, inclusive, que no ponto anterior, nós votamos para que o mecanismo pelo qual os nossos representantes sejam eleitos, sejamos definidos por nós mesmos. Acho, por fim, que estamos discutindo uma chapa do sindicato, só que a eleição sequer é por chapa. E enquanto nós não mudarmos isso, nós vamos ter dificuldades. A questão da FUNCAMP.
entendemos que tem acordo com a formulação de propor que se discuta a organização dos trabalhadores da FUNCAMP na perspectiva da organização sindical deles, considerando, inclusive, a possibilidade da criação do sindicato. Mas colocar isso no horizonte do debate, como é que você vai organizar o sindicato da FUNCAMP? Uma das deliberações nossas é que o STU tem que representar. Então, isso é uma discussão que você tem que estar aprofundando. É discutir, Marcílio, isso que nós estamos propondo aqui. Não, você está balançando a cabeça, está achando que você está contra. Pô. Tem então, acordo? Tem acordo, então, com a tese guia. Consulta se o plenário tem acordo. Há algum desacordo nessa formulação que o Kiko falou aqui? Tem algum desacordo com o plenário? Então, vamos adiante. Não tem desacordo com o acordo. Entendendo que a gente está incorporando negros, mulheres, cultura e esporte, que são propostas que a tese guia entende que dá para incorporar, na questão do projeto de universidade, também a proposta é que a gente abra um debate sobre projeto de universidade, que discuta a participação do funcionário, a correlação na relação de poder entre funcionário, docente e estudante, a questão da inclusão e todo o debate acerca da universidade para que a gente defina, do ponto de vista do STU, uma discussão de projeto de universidade que vai ter ressonância na disputa de reitor. Não estamos deliberando aqui nenhuma proposta do que fazer na eleição de reitor, entendendo que, no momento propício, nós vamos ter uma assembleia para isso. Tem acordo com isso? Então, a gente faz uma formulação que chegue a essa conclusão. Calendário da campanha salarial. Entrar no plano de lutas, esse calendário que aponte desde já um processo de mobilização até a campanha salarial, com a ida para as unidades, a articulação com o Fórum das 6, com as entidades dos funcionários, para que a gente possa estar tocando esse negócio e chegar em abril com algum nível de mobilização, entendendo e apontando que, nesse cenário de crise, nós vamos ter que fazer um enfrentamento, que pode chegar lá e ter que ir para a greve, então a gente tem que nos preparar para isso, é isso. Não, só um destaque aqui para entender, porque senão depois vai ter acusação de que a gente vem aqui propor coisa e não vamos fazer, né? Porque já teve esse barulho. Nós estamos retirando a questão do calendário fechado até maio do indicativo de greve, porque primeiro perdemos a tese guia. Respeitamos os componentes da tese guia. Então, como perdemos, né, não vamos manter uma discussão aqui. Segundo, que estamos entendendo que no processo de construção, dentro do calendário, né, tem a avaliação da possibilidade ou não da deflagração de greve. Então, por isso, estamos retirando a parte específica da deflagração de greve. Aí, companheiros, nesse cenário, a gente tem uma proposta da tese guia, que ela não foi discutida aqui, que era daquele negócio da gente construir uma discussão com o Sintusp e o Sintunesp, do ponto de vista de avançar na organização sindical das 3 universidades. Podemos encaminhar isso como... Também aqui que já está incorporada a tese guia também, então... Mas aí tem Tem um debate aqui que é do conteúdo da tese guia, que é a avaliação e caracterização da reitoria, que o Diego levantou aqui, que é um debate de análise de... Não, esse é de caracterização da tese guia aqui. Só localiza aí, Diego. Começo da tese. E Não, é que ele vai ver ali, porque não tem acordo... o que está ali é a tese guia. Se você propõe mudar a avaliação da tese guia, você matou a tese guia. Então, precisa ver, senão a gente tem que fazer a discussão aqui da proposta. É a emenda que foi adiada, linha 40, a partir da linha 40. É a página 2. No começo da plenária de manhã, a gente deixou isso pendurado para tentar chegar num acordo. Então, não houve acordo, a gente vai para a discussão, é isso? Não, o que a gente propôs era tratar de uma redação
que ela tivesse mais o papel de caracterizar o processo de mobilização. Então, aqui, a gente está propondo substituir a redação por alguma coisa assim. Tadeu se elegeu incorporando as reivindicações dos trabalhadores. A mobilização dos trabalhadores fez com que questões como as 30 horas, isonomia, mudança de regime, pudesse ser discutida na universidade com a perspectiva de avanço. É preciso continuar e garantir a pressão para avançar na isonomia. É preciso garantir que conquistas como as 30 horas, a mudança do regime, atenda, de fato, à luta dos trabalhadores. Nós estamos falando daquele trecho, porque o contexto Então, é substituir aquele trecho por esse para ficar mais evidente que as pautas são frutos da luta dos trabalhadores. Mas aí tem uma proposta de substituição desse texto por outro. Então, isso é um acordo que foi construído entre a supressão e o texto guia. Então, em vez de suprimir, fez um acordo para esse texto. Então, agora é esse texto contra a proposta de substituição desse texto. Isso. Ok? Então, tá. Então, esse texto que o Kiko leu é o texto da tese guia, então, neste momento. Em substituição a esse texto, o Diego está propondo um texto substitutivo que está aqui na linha 50 a 54 do nosso caderninho aí de emendas. Posso ler? Pode ler. O texto que a gente propõe para substituição é o seguinte, começa com apesar disso, mas é porque está linkando com o que está falando antes na tese. Tá? A reitoria Tadeu se caracteriza por estelionato eleitoral. Comprou a fazenda argentina quando disse que não era prioridade. Alegou que a isonomia dos pisos era prioridade e não efetivou. Mesmo as 30 horas na saúde, a mudança de regime não surtiram o efeito esperado e outras mudanças, como o preço dos fretados e o combate à terceirização, sequer foram discutidas. Até o índice de reajuste dos salários ficou abaixo da inflação. Então, as duas propostas apresentadas, vamos para as defesas, então. Olha, gente, é claro que é importante dizer que as vitórias que tem, que são poucas, né, e que existiram na história, elas são frutos da nossa luta. Mas, para além disso, né, uma coisa que o trabalhador da Unicamp precisa saber é que ele precisa enfrentar o Tadeu. O Tadeu ganha dinheiro quando a gente não ganha. Né? É por isso que a caracterização ela tem que entrar Nós temos que discutir com o trabalhador da Unicamp que o Tadeu está jogando contra a gente. Que o Tadeu, até agora, tudo que ele fez demonstrou que ele quer que o nosso salário não ande. Né? Não é à toa que ele congelou o salário, vale a alimentação, dinheiro da carreira, tudo que tem benefício para funcionário está cortado. E ninguém sabe, até as promessas que ele fez alguns meses atrás, ele já não quer cumprir. Né? Então, gente, nós precisamos, isso é uma disputa muito séria, muito profunda. Né? Nós achamos que o Tadeu é inimigo, nós temos que vencer o Tadeu para ganhar nossas pautas. Né? A isonomia, e é por isso que essa caracterização é importante para dizer que o movimento sindical sabe de onde que ele precisa bater para conseguir suas vitórias. Porque não se ganha nenhuma guerra sem saber quem é o inimigo. Né? Não tem essa. 1:10. Na mesma linha aqui que o Yuri coloca, quem tinha proposto a supressão do texto era nós da tese 4. A gente tinha pedido para retirar, porque a gente achou que era impossível colocar essa ideia no texto. Mas daí a gente achou que os companheiros aí da outra tese conseguiram fazer uma boa redação. Acho que a redação que eles colocam exprime exatamente a avaliação que a gente tem. Eu sei que tem alguma polêmica com relação à parte ali estelionato eleitoral, né, que o pessoal às vezes acha muito pesado. Né? Mas como o Yuri já colocou, né, realmente foi um estelionato eleitoral. Até porque o parágrafo de cima já está colocado que a categoria acreditava nele. Então, a categoria votou, acreditou, ele fez de conta que colocou as nossas pautas e, na verdade, ele não incorporou. Né? Então, acho que é importante, sim, a gente colocar, né, na forma como está o segundo texto, né, ainda que eu tenha... acho que a tese é do alerta, né, ela pode ficar mais ou menos abranda, porque não é a nossa tese, né, mas eu acho que, como nós estamos aqui no Congresso da STU, disputando as resoluções e disputando o balanço, é importante, sim, trazer isso à votação. Né? E o texto que o Kiko traz, ele mantém o tom abrando da avaliação do reitor. Né? Ele mantém
muito suave a avaliação. Acho que a gente tem que jogar um pouco de peso, sim, na avaliação que o Tadeu não só fez o estelionato eleitoral, né, que é tudo que está colocado aí, e tem um outro elemento que nem aparece aí, mas como agora ele também está na onda de criminalizar. Né? Então, é importante, sim, a categoria saber com quem que ela está lidando. Né? Com o reitor, que na última greve que a gente fez esse ano, quis descontar o ponto, ameaçou levar à justiça e tudo mais. Então, é importante a gente manter aí o texto como a proposta dos companheiros. Então, a gente tem discutido isso, discutiu bastante em todas as reuniões do Congresso, e nós já vivemos essas experiências também, de como você olha para o sindicato. O sindicato já apoiou o reitor, já não apoiou o reitor, e tem uma discussão que é a seguinte: o caráter do sindicato, ele é um caráter de independência, luta, mobilização. Tem uma pauta de reivindicação nossa, que nós lutamos para avançar, e nós não podemos ter nenhuma ilusão com nenhum reitor. Quando nós tivemos ilusão com o reitor, nós fomos derrotados. Quando a gente acreditou que a mudança ou os avanços viriam simplesmente a partir de um compromisso ou de um programa, nós fomos derrotados. Mas nós também não somos idiotas de achar que é tudo a mesma coisa. Nós achamos que, em determinadas condições, você tem mais força para aprofundar a democracia e para avançar nas suas reivindicações. Por isso, aquele negócio do que está falado aqui, é o nosso inimigo, vamos matar. A gente sabe que não é por aí, companheiros. Quem luta na Unicamp há muitos anos sabe que não é por aí. Nós precisamos construir a nossa mobilização, a nossa capacidade de pressão, disputar a ideia entre os funcionários, tentar quebrar a hegemonia que a reitoria tem em diversos segmentos e fazer a nossa disputa. A nossa disputa. Por isso, a nossa preocupação não é com o Tadeu. A nossa preocupação é conosco, com a nossa organização, com a nossa capacidade de responder à nossa campanha salarial desse ano, com a nossa capacidade de fazer com que a isonomia que está colocada aqui seja alcançada na Unicamp, mas também pensar que essa isonomia precisa estar na perspectiva das 3 universidades. 1 minuto. Porque tem uma lógica também de nos desmontar do ponto de vista de categoria, de enfraquecer do ponto de vista de categoria. Então, o Tadeu não é aliado nisso, porque o Tadeu terceiriza, o Tadeu faz a política de um ajuste na universidade para equacionar as contas da universidade e deixa os trabalhadores sem avaliação na carreira. Nós estamos construindo um processo inverso. É a nossa pressão, a nossa mobilização, é o fortalecimento da nossa organização que pode dar resposta a isso. Não adianta artificializar isso. Artificializar isso, nós já vivenciamos em outros momentos passados. A gente erra e entra num beco sem saída. Aí nós, em vez de discutir a nossa luta, ficamos discutindo o Tadeu, discutindo o Hermano, discutindo o Martins. A gente já viveu tudo isso. Então, os companheiros que concordam com a alteração do texto, defendido aqui, lido pelo Diego, por favor, se manifeste levantando o crachá. Os companheiros que são favoráveis à manutenção do texto lido pelo Kiko, por favor, se manifeste levantando o crachá. Uma declaração de voto do Toninho. 1 minuto. A gente entende que todo o texto tem complicação, porque nós temos divergência com a análise da reitoria dos companheiros, mas é a tese guia. Então, quando o Kiko propôs uma mudança, particularmente naquela parte do texto, a gente tinha entendido que solucionou um problema, mas todo o texto não vai dar para substituir o nosso texto pelo texto dos companheiros, para nós seria ideal. Então, mudar um parágrafo aqui para fazer a crítica mais dura não vai resolver o nosso problema aqui. Então, o que para nós é importante nesse momento é caracterizar a importância que todas as conquistas que aqui nós conseguimos não foi o Tadeu que deu, e sim o conjunto dos trabalhadores que arrancaram. E isso para nós estava solucionado no parágrafo que o Kiko leu ali. Gente, com relação à análise de conjuntura, a proposta nossa, eu suponho que seja 1006, porque aqui está cortado, na página 24. Daí o primeiro texto, segue o segundo texto, eu estou supondo que é 1038.
e vai até o final da página. Que o primeiro é greve geral contra Tadeu, Dilma, Temer, né, e aí segue, e fora Cunha. Não, estou falando só da análise de conjuntura, que foi o que o Kiko falou. Ele perguntou se, como a análise do grupo político dele é diferente da análise do nosso grupo político, ele não incorpora o texto, mas ele incorpora as chamadas, que daí seria greve geral contra Tadeu, Dilma, Temer, tal, e o fora Cunha. Não? Ah, é greve geral só, sem o resto. Tá, a palavra greve geral, pela construção de uma greve geral, ele incorpora. Mais o fora Cunha. Tá? Aí a gente tem acordo, então, que se incorporar o debate de greve geral, mais o fora Cunha, para a gente ter acordo em não incorporar o nosso texto, a tese guia. Aí a diferença ficou na internacional. Então, na conjuntura nacional, com esse acordo de que fica o texto da tese guia, mas será incorporado um chamado para greve geral e um chamado para o fora Cunha... Não, Vivi, não é esse encaminhamento, na verdade. Na verdade, o encaminhamento que a gente propôs era que se tentasse, como é a resolução do Congresso que vai sair a partir daqui, que se tentasse fazer um texto de consenso entre as teses de conjuntura nacional. Consenso não vai existir. Os pontos que existem consenso. Tá. Os pontos... Não, então, pois é, porque o encaminhamento não é manter o texto da tese guia mais esses pontos. Meu argumento, a minha proposta é que a gente substitua o texto da tese guia por um texto de conjuntura nacional de consenso. Okay. Não foi encaminhado. Está diferente do que eu estava encaminhando. Eu acho que a gente está mantendo o nosso texto de conjuntura nacional e internacional com as incorporações que foram acordadas aqui, e a gente gostaria de que ele fosse votado aqui como deliberação do Congresso e abrisse para as divergências se apresentarem. Eu vou tentar, assim, ajudar para a gente não ficar aqui até, sei lá que horas, discutindo uma coisa que a gente sabe que não tem consenso. Por exemplo, análise de conjuntura nacional e análise de conjuntura internacional, ela está aprovada a análise da tese guia. A gente está propondo aqui que as propostas de resoluções relacionadas a essas duas temáticas, ela, desde que não confronte com o nosso balanço, com a nossa análise, que já está aprovada como tese guia, que ela seja incorporada pela tese guia. E isso da greve geral, não fazer, aprova a greve geral e faz outra análise. Isso não. A gente está incorporando a greve geral, a gente está incorporando fora Cunha como bandeiras de luta a partir de agora. Eu acho que é isso que a gente tem que encaminhar esse plenário, pegar agora de conjuntura o que for proposta de resolução para a conjuntura nacional e internacional, mas não votemos de novo o balanço da conjuntura nacional e internacional, porque além de distorcer o Congresso, eu acho que também a gente não vai acabar aprovando todas as resoluções. A gente tem um problema de encaminhamento aqui, que é o encaminhamento proposto pela Sandra, que tenta novamente um acordo, impede que as divergências sejam colocadas. Então, não vai viabilizar. Então, o que a gente está entendendo aqui é que a gente vai colocar, então, as divergências e vamos para o voto. É isso? É uma questão de ordem. É que é o seguinte, a gente retirou a nossa proposta de conjuntura porque a gente entendeu que ia fazer esse acordo de construir um texto. E a gente deixou só as bandeiras nossas, né, que é a greve geral e o fora Cunha. Esse foi o que a gente colocou. Então, a gente retirou o nosso texto para poder fazer o texto de consenso. Agora, não vai fazer mais o texto de consenso? E vai votar proposta a proposta? Ok, então estamos chegando ao seguinte acordo aqui. Greve geral, chamada para greve geral e para o fora Cunha, estará na tese independente do resultado dessa votação aqui. Está incorporada a tese. Ok? Mas agora a gente vai, então, discutir a análise de conjuntura, que tem a proposta aqui de substituição à tese guia. E aí já vai direto para a defesa, né? Não tem como apresentar isso e depois defender. Então, 3 minutos de defesa. A questão é que a proposta que a Sandra fez impede que uma proposta que eu fiz seja votada. Ela fala assim, não pode ser votada uma proposta.
Eu quero substituir o texto. Eu tenho o direito de substituir o texto. Eu fui no grupo, passei essa proposta no grupo e o grupo encaminhou para a plenária. Ó, vamos tentar aqui. Sandrinha. Isso, Olha, vou votar na minha, só que eu quero discutir a questão. Não. Sandra, o que a gente estava pensando aqui, por que a gente vai abrir para a defesa? É porque a gente tem um acordo vindo dos grupos que toda proposta que foi aprovada em grupo tem o direito de ser apresentada no plenário. Então, a gente vai por isso. Ué, mas a substituição é uma proposta. É uma proposta de substituição. Então, é mais rápido. Vamos ouvir por 3 minutos a proposta, 3 minutos a contraproposta e vamos votar. Pode ser assim, plenário? Então, 3 minutos para a apresentação da proposta de alteração desse texto. Paulo. Só o Diego? 986 é a proposta deles. Está em verde. Desculpa, vocês não têm verde. Está assim, substituir por. Começa no Brasil, assim como nas greves gerais. É esse texto, ok? Olha lá, tá na tela para quem conseguir enxergar. O texto é o seguinte: no Brasil, assim como nas greves gerais, nas ocupações e nas mobilizações de massas que sacudiram muitos países em todos os continentes, as mobilizações de junho de 2013 questionaram a ordem vigente e atingiram o objetivo de livrar o senso comum do conto de fadas, patrocinado principalmente pelos instrumentos de influência ligados ao partido do governo federal, PT, que pregavam um Brasil potência, quando o nosso povo ainda sequer acessa pleno direito à educação, saúde, transporte, moradia, lazer, sexualidade, etc. Esse novo cenário das lutas sociais não é catastrófico como avaliam os poderosos meios de comunicação do país. Ele carrega a possibilidade de implementar mudanças mais profundas, pois conta com força social independente dos esquemas econômicos e políticos da ordem. Então, esse texto lido é o que está sendo proposto para substituir o texto da tese guia. Então, 3 minutos para a defesa desse texto. Paulo. Gente, qual que é a divergência aqui? A divergência aqui, fundamental, é que na resolução da tese guia, coloca que a grande tarefa do sindicato, sabe qual é? É defender a Dilma. Como se fosse nosso papel, defender um governo que é contra os trabalhadores. Aliás, é curioso, né? Porque dizem que assim, tem o golpe que vai acontecer. Sabe qual é o golpe? O golpe é a Dilma ir no programa de TV e dizer que a gente não pode votar na Marina Silva, porque ela ia entregar o Banco Central para os banqueiros. Não falou isso? Foi o que a Dilma fez? Entregou o Banco Central para os banqueiros. Inclusive, botou um banqueiro no Ministério da Fazenda. Depois falou que não podia votar no Aécio, porque o Aécio ia privatizar e tirar direitos dos trabalhadores. Mas o que a Dilma está fazendo é exatamente isso, privatizar e tirar o direito dos trabalhadores. Então, que existe tucano e coisa assim golpista, tem. Só que é óbvio que tem. O compromisso com a democracia deles é pequeno. O problema é que o governo Dilma também não tem compromisso nenhum com a democracia. Porque exatamente ela está fazendo exatamente aquilo que ela disse que não ia fazer. Então, isso também já é um golpe. E aí é nossa tarefa defender esse governo. De forma alguma, é nossa tarefa defender esse nosso governo. E olha, existe uma coisa que é as defesas envergonhadas, né? Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: tem uma crise de abastecimento em São Paulo e ninguém sabe quem é o nome do secretário de Recursos Hídricos. Ninguém sabe qual é o nome do secretário de Segurança Pública, apesar de existir o extermínio da população negra nas periferias das grandes cidades. Por quê? Porque a gente diz quem é o responsável. O responsável é o Alckmin. E nós fazemos certo. E não ficar dizendo que a culpa é do secretário A, B ou C. Mas aí tem a turma que quer defender o governo, e esse governo é difícil defender, né? 1 minuto. Aí defende de forma envergonhada. Qual é a defesa de forma envergonhada? É dizer o seguinte: ah, não, mas a culpa é do Levi. Como se a política econômica leviana fosse do Levi. Como se o Levi estivesse lá porque outra pessoa, alguma entidade, tivesse nomeado a ele. Ah, os índios estão sendo exterminados, a culpa é da Cátia Abreu. Como se não tivesse sido a Dilma que nomeou a Cátia Abreu. Ah, a culpa é da base aliada. Quem que foi que escolheu a base aliada? Quem que disse que o vice, o Michel Temer obrigou a Dilma a citá-lo como vice?
Ou seja, a forma envergonhada é dizer, vamos arranjar milhares de responsáveis que não aquele que tem a caneta na mão e que é a presidenta. Não é tarefa nossa defender governo que é contra a gente. E governo que está retirando os nossos direitos, governo que está privatizando, governo que é um governo que é dos banqueiros, dos latifundiários, dos grandes empresários, das multinacionais. Desculpa, pode até que ter um outro que é piorzinho, mas entre o ruim e o piorzinho, a nossa tarefa é não defender nenhum deles e sim defender os direitos dos trabalhadores. 3 minutos para Sandra. Então, eu queria começar aí pelo final da intervenção do Paulo, mas iniciando assim, é tão fácil defender essas proposições que o Paulo, o Diego e o Uri vêm aqui defender, e muitos outros companheiros, inclusive, de algumas outras teses. Porque você sempre pega assim, as mais diversas conjunturas, em todos os âmbitos, e você apresenta sempre a mesma proposta para ela, entendeu? Isso faz 20 anos que eu estou no movimento sindical e tem alguns segmentos que fazem isso sempre, da mesma forma. Nunca avalia a conjuntura, que tipo de governo você tem, se é mais avançado, se é menos avançado, em que avançou para os trabalhadores, em que não avançou, mas você pega assim, você tem uma caixinha fechada, você abre a caixinha, você pega sempre o mesmo produto e coloca nessa caixinha, entendeu? Assim é fácil. É um discurso mais fácil, é um discurso que arranca mais palmas, é um discurso que muitas vezes é inconsequente, né? O mais difícil é você fazer uma avaliação mais serena e caracterizando efetivamente. O governo Dilma tem problemas? Tem. A nossa tese está falando isso. A nossa tese aponta, inclusive, os pontos que ela tem que ceder, ela tem que fazer uma opção. Qual lado ela vai ficar nesse embate que a gente está tendo aí. Embate com a burguesia, embate com os setores financeiros, embate com o Congresso Nacional, com vários setores. A gente ainda acha que temos que fazer essa disputa. E é por isso que a gente não aceita a incorporação desse texto. Porque ele nada mais é do que tentar transformar a nossa avaliação de conjuntura num Frankenstein, onde o trabalhador vai pegar e não vai ler nada, entendeu? Os companheiros são derrotados na análise principal, aí passa o Congresso inteiro querendo interferir de uma forma a não respeitar o que foi votado, o que foi escolhido como maioria pelos trabalhadores no Congresso. Eu defendo a manutenção da tese da alerta com relação a esses pontos da forma que ela foi apresentada. Então, quem é favorável à manutenção da tese guia, por favor, levante o crachá. Quem é contra, quem é favorável à substituição, levante o crachá. Tem uma, duas. Tem declaração de voto do Toninho, por favor. Olha só para nós do Vamos à Luta Nacional, nos abstivemos, não teremos nenhum problema com o trecho da tese que os companheiros querem colocar, embora concordo com a Sandra aí de dizer que quem ganhou a tese guia, de fato, tem o direito de apresentar a sua análise de conjuntura. Mas a nossa divergência de não votar na proposta dos companheiros é que depois eles continuam toda uma análise de conjuntura que eles dizem que nós somos igual a CUT, a CTB, a Força Sindical, o GT, CGT, e depois eles falam assim, não, nós somos a única força capaz de enfrentar o reitor, porque o sindicalismo da Unicamp é pelego, inclusive os companheiros, né, que votaram junto com os companheiros do BASE, que votou junto também, está sendo acusado de ser amigo do reitor, ser amigo do governo, ser amigo do patrão. Então, aí não dá para votar numa análise dessa junto com os companheiros, porque não diferencia quem é aliado, não diferencia quem é companheiro. Eu não posso votar numa proposta dessa, senão eu vou estar me autoacusando de ser pelego e estar do lado do patrão. Por um outro lado, concordo com os companheiros que ganharam a tese guia, têm o direito de fazer o balanço que acha melhor. Companheiros, tem uma última discussão aqui, antes de entrar nas moções, que é que o Zago vai apresentar aqui 3 questões relativas à conjuntura internacional. Ele vai apresentar aqui. Na tese, no caderno de teses, isso aí está na página 40, né? 39 e 40. Tem a questão da conjuntura internacional que mistura o papel da China, o papel dos BRICS, o papel da Rússia, né, o papel só do imperialismo americano, esquecendo o imperialismo europeu. Então, tudo isso tem que ser discutido, né, a gente está propondo supressão de alguns trechos.
E depois, na página 40, são as resoluções, basicamente, é o que tem uns pontinhos, né? Primeiro, a gente quer incluir o problema do Haiti, né? Então, aqui na página 21, né, nós temos aí a proposta sobre o Haiti. Depois a gente lê. Eu acho que não vai ter problema, certo? Depois a gente lê. Em relação aqui, pela autodeterminação dos povos, tal, a gente acha legal, não tem problema. O problema é solidariedade e apoio ao povo cubano e defesa das conquistas da Revolução. Aqui a gente tem um adendo. Por que nós temos que defender as conquistas da Revolução? Os companheiros não explicam, certo? E a gente quer dar uma explicação e fazer um adendo, né? Depois tem a questão da Venezuela também, que é uma defesa da Revolução Bolivariana. Aqui a gente está propondo uma substituição, né? E depois, em relação à defesa do povo palestino, nós concordamos, mas também temos uma polêmica com os companheiros, né, em relação à solução dos 2 estados, certo? E em relação à destruição do Estado de Israel. E depois, na realidade, o último ponto que a gente deve ter uma precisão é em relação à participação em fóruns de discussão internacionais e mobilizações, etc., que nós concordamos, desde que os pontos concretos sejam discutidos em Assembleia Geral, caso a caso. Então, esses itens que foram aqui elencados pelo Zago vão ser agora defendidos pelo Zago e depois uma defesa para a tese guia para manter o texto que está lá. Nós temos um acordo com a formulação da retirada das tropas do Haiti. E não temos acordo que o governo brasileiro tem a mesma postura dos imperialistas, do governo americano, né, da intervenção. Mas achamos que não é papel do Brasil estar no Haiti. Então, com isso, a gente consegue fazer uma formulação. Nós não temos acordo sobre a discussão da Palestina. Na verdade, a diferença de vocês é que vocês pedem o fim de Israel. Não é nossa posição expressa na tese. E de Cuba, nossa divergência é histórica. Então, já é o 13º Congresso que ela aparece. Eu proponho que vocês apresentem o que é central no debate, e aí a gente discute, mas defendendo mesmo. Acho que... Gente, um acordo aqui um acordo da mesa aqui, então. Os 2 itens, Palestina e Cuba... Palestina, né? Isso. Vai ser discutido, então, 5 minutos de defesa para um lado, 5 minutos de defesa para o outro, os 2 temas. E depois a gente faz 2 votações. Pode ser? O Congresso apresentou, vindo dos grupos, as seguintes moções. Moção de repúdio à empresa Samarco, que é o acontecimento lá de Mariana, da Vale do Rio Doce. Moção do cursinho da Vila União, do Herbert de Souza. É uma moção de repúdio ao despejo do cursinho. Moção de solidariedade à greve dos petroleiros. Moção da tragédia do crime do município de Mariana. Moção de repúdio contra a emenda constitucional 215, que trata das terras indígenas e dos quilombolas. Moção de repúdio ao fechamento das creches da USP. Moção contra o genocídio da juventude negra e a apuração da morte do Sami, que é o filho do Zé Preto. Contra a PEC 395/2014, que privatiza a educação a partir da cobrança da pós-graduação. Repúdio à decisão da Câmara de Vereadores de Campinas do projeto que impede a discussão de gênero e pela moção aprovada do Enem, apontando para mobilização dia 16. Moção
Da Samarco, de novo. São essas as moções. E tem uma moção contra o PLC 6715, que trata da discussão dos institutos de pesquisas. E uma da reorganização escolar, que foi aprovada no grupo 3. São essas as moções aprovadas. Em relação às moções, tem algum desacordo com alguma moção no plenário? Não, então a gente já considera que as moções estão aprovadas, todas as que foram lidas aqui pelo Kiko. Gente, só uma coisa assim, gente. Eu queria propor que, dentre todas essas moções que foram colocadas, que a gente desse uma relevância à questão da apuração da morte do filho do Zé, e que, em homenagem a ele, a gente desse uma salva de palmas simbólica para que isso fosse resolvido logo, tá bom? Pessoal, então as duas últimas questões aqui no Congresso são os 2 itens internacionais. Vamos abrir, então, 5 minutos para defesa, 5 minutos para contra-defesa e a votação em 2 blocos, ok? Eu vou começar nas propostas da conjuntura internacional apresentadas pela tese guia, que, em geral, tem o conteúdo de solidariedade aos povos, etc., que a gente concorda, né? Mas, primeiro, em relação a Cuba, né? Cuba foi uma revolução que empolgou a geração. Eu tinha 15 anos, né, 1959, 14 anos, 15 anos, quando houve a Revolução Cubana, né, e isso empolgou muito a juventude no mundo todo. E depois teve todo o processo de invasão dos Estados Unidos, teve o processo, na realidade, de expulsão das empresas americanas lá, e do progresso que Cuba resolveu, né, na educação, na saúde e tudo isso, né? E os companheiros propõem solidariedade do povo cubano, né? Os Estados Unidos agora, depois de muito tempo, aparentemente vai suspender o bloqueio, né? Porque eles estão temerosos de perder a concorrência com outros imperialismos que estão investindo na ilha, principalmente o italiano e o espanhol, né? E os companheiros propõem defesa das conquistas da Revolução. Mas por que estão propondo defesa das conquistas da Revolução? Porque as conquistas da Revolução estão sendo ameaçadas. E isso é verdade. Mas estão sendo ameaçadas por quem? Pelo imperialismo americano? O mal que o imperialismo americano podia ter feito, já fizeram. As conquistas da Revolução Cubana estão sendo ameaçadas pelo retorno, pela restauração capitalista, induzido e patrocinado pela ditadura burocrática de Fidel Castro e do seu irmão. É essa a consequência. E isso os companheiros não dizem. Não dizem. Porque os americanos, o imperialismo americano já desistiu de invadir a ilha com tropas. Para eles, a invasão do capital, né, a abertura de um monte de setores para iniciativa privada, para bancos estrangeiros, já é suficiente. Isso que está atacando as conquistas da Revolução, que estão se refletindo já nos índices de educação, de saúde e assim por diante. Essa é a primeira coisa. Então, esse adendo que a gente quer fazer. Em relação a Israel, está na moda. Depois da visita do Caetano e do Gil lá. Houve um movimento internacional que disse que eles não foram, que é o movimento do boicote, desinvestimento e sanções. Eles resolveram, não, nós vamos lá. Foram visitar a Cisjordânia. Voltaram arrasados, companheiros. Por que voltaram arrasados? Porque a questão da Cisjordânia, todo o problema que está passando o povo palestino, é fruto do quê? Dos acordos de Oslo, que a direção da OLP, contrariando a história da OLP, votou junto com o Estado de Israel, que é a questão dos 2 estados. Um Estado palestino e um Estado de Israel. Só que o Estado palestino tem o status de Bantustã, como tinha na África do Sul, sem nenhuma soberania, sem poder ter exército, cercado de muros e assim por diante. Por isso que nós falamos que a estratégia dos 2 estados está falida,
nós temos que discutir a destruição do Estado sionista. Sionista, não é matar judeu, não. Destruição do Estado sionista. E a construção de uma Palestina laica, democrática, multiétnica, em que vivem pessoas de várias religiões. Por isso, essa é a questão que os companheiros também escamoteiam. Em relação à Venezuela, nós temos toda a situação da Venezuela depois da morte do Chávez. Mas já durante o Chávez, já existia problema. Já existiam problemas. Né? E os companheiros falam no novo socialismo. O novo socialismo é o socialismo do século XXI, companheiros. Eles estão defendendo agora o socialismo do século XXI? O socialismo do século XXI é a social-democracia requentada. Requentada. Certo? Portanto, a gente acha que a gente deve substituir esse texto por solidariedade à luta dos trabalhadores venezuelanos pela soberania nacional. Basta isso, sem ter defesa do governo e da pretensa revolução bolivariana. Ok. 5 minutos agora para o Kiko. Sozinho? 5? Companheiros, infelizmente, a gente está fazendo essa discussão exprimido, e eu vou tentar aqui tratar de alguns temas que o Zago levantou aqui com bastante objetividade. Cuba, eu estava dizendo que a gente discute esse negócio, pelo menos essa discussão de Cuba, há 13 congressos. Cuba ficou sob bloqueio, o termo lá é o embargo, durante muitos anos. Ela construiu uma alternativa socialista de conquistas na área de saúde e educação, que é modelo para todo mundo, dentro de um espírito de solidariedade. Atribuir isso, essa conquista, ao Fidel Castro, à família Castro, é reduzir muito o que é Cuba. Dizer que foi Fidel e que os Estados Unidos não tentam destruir Cuba, porque Cuba já está destruída por causa do Fidel, também é reduzir muito o debate. A população de Cuba tem uma conquista e uma construção solidária que é modelo para o mundo todo. Estava falando aqui da Venezuela, socialismo do século XXI. O que a gente aprendeu no século XX é que socialismo não é receita de bolo. Nós temos uma matriz, uma teoria, ela é base para análise e para a construção da nossa vertente revolucionária. Mas nós temos que olhar conjunturas e conjunturas. Temos que olhar o papel do imperialismo. Temos que olhar os acontecimentos da América Latina. Não dá, companheiros, não dá para não ter solidariedade e defender o que se tentou construir na Venezuela, que é atacado todos os dias pelo imperialismo americano. Aí, olha, tem problema? Tem. Opa! Tem problema lá, tem problema em Cuba, mas se está construindo uma estrutura de solidariedade que é diferente da lógica neoliberal que o imperialismo tenta impor, que é com base no indivíduo, que é com base na superexploração. Tem uma diferença, inclusive, também com a China, mas não vamos nem entrar aqui, porque é uma discussão mais de fundo. Então, eu acho que a tese guia está alinhada nisso. Defender Cuba, defender o regime lá, do ponto de vista de preservar as conquistas. Nesse momento em que os Estados Unidos repactuam o reconhecimento de Cuba, é importante porque mudou também a estratégia. A estratégia pode passar até por quebrar o embargo e tentar minar Cuba por dentro. Mas o que os cubanos estão fazendo? Nós vamos resistir. A quebra do embargo nos fortalece. É essa discussão que está lá. É isso que nós temos que apoiar. Porque a viabilidade de Cuba é a viabilidade de uma referência importante para os trabalhadores do mundo inteiro. Eu penso também que, no caso de Israel,
A nossa tese, concluindo, está com a visão mais correta. Essa lógica da destruição do Estado judeu e a criação de um Estado laico pode não ser a melhor tática nesse momento, e a gente defende o reconhecimento de um Estado palestino nos patamares do que foi 1968 e o reconhecimento do Estado de Israel para que se possa estabelecer uma perspectiva de harmonia entre os povos e a derrota do Estado sionista de Israel, que é imperialista, preconceituoso, racista e que tenta destruir não só o Estado da Palestina, mas criar um ambiente de conflito em todo o Oriente Médio. Ok? Feitas as defesas, então, a gente vai ter 3 votações seguidas. Uma votação referente a Cuba, outra referente à Venezuela e outra referente a Israel. Ok? Então, aqueles que concordam com a posição aqui defendida pelo Zago em relação a Cuba, e que se concretiza na proposta de incluir o texto contra a reestruturação capitalista patrocinada pela direção burocrática castrista. Então, isso é em relação a Cuba. Ok? Então, quem concorda com essa alteração, por favor, se manifeste levantando o crachá. Ok? Os contrários à alteração. Ok? Abstenções? Então, a alteração não foi aprovada. Declaração de voto do Toninho. Tá dentro do processo do Congresso, não posso fazer nada. Não, só dizer, esse é um dos motivos pelos quais a gente defende uma nova organização do Congresso dos Trabalhadores da Unicamp. Porque a tese chega no dia do Congresso, os delegados não têm oportunidade de conhecer o que está escrito nas teses, principalmente em temas importantes como esse, e a gente acaba fazendo um debate de 5 minutos, de conjuntura internacional e nacional. Então, a gente acha muito ruim, temos posição sobre isso, está na nossa tese, perdemos para a tese guia, de novo falando, mas achamos que a gente tem que mudar esse processo para que propicie, inclusive, esse debate com mais calma, e não em 5 minutos, que os companheiros vêm aqui, colocam coisas aqui que muita gente não está nem entendendo qual é o processo de debate que está rolando. Próxima votação, a respeito da Venezuela. Então, ela se concretiza na exclusão de todo o primeiro ponto do quê? Página 40, coluna da esquerda. Esquerda é aqui. Todo o primeiro ponto. O que é o primeiro ponto? Na América Latina aqui? Não, no BRIC. Bom, ela se concretiza na substituição do ponto que trata disso na tese guia por solidariedade ao povo venezuelano na luta contra o imperialismo. Ah, tá. Vou concretizar melhor. Substituição do item apoio à Revolução Bolivariana, iniciada por Hugo Chávez, que tem por objetivo a soberania e integração dos povos latino-americanos, visando a emancipação dos povos e a construção do novo socialismo. A proposta é que esse texto lido agora seja substituído por solidariedade ao povo venezuelano na luta contra o imperialismo. Os favoráveis a essa substituição, por favor, se manifeste levantando o crachá. Ok? Os contrários? Ok? Abstenções? Esqueci de votar. Também não foi aprovado. Último ponto. A respeito de Israel. A proposta é incluir, então, na tese guia, em defesa de uma Palestina laica e multiétnica, pela destruição do Estado sionista de Israel,
apoio ao BDS, boicote de desinvestimento e sanção a Israel. Então, os favoráveis à inclusão desse item na tese guia, por favor, se manifeste levantando o crachá. Ok, obrigada. Os contrários a essa inclusão? Ok, obrigada. Abstenções? Ok, também não foi incluído esse item. Creio que acabamos. Acabamos? Peraí, mas... Aguenta, segura a palma. É um adendo aqui, que estava na tese do Diego aqui, que ele tinha falado e a gente não conseguiu discutir, mas tem um acordo. O 13º Congresso exige da Unicamp mecanismo de transparência e cumprimento da lei para pôr fim aos supersalários, dupla matrícula e outros privilégios usurpados da universidade pública. Aí, acrescentar, essa posição deve ser encaminhada pelo STU junto ao Fórum das 6. É um adendo, então, à tese guia. Incorporado pela tese guia, há algum desacordo no plenário? Não, então também está aprovado. Então, nós agradecemos a presença de todos, guerreiros, lutadores. Nos próximos 2 anos estaremos aí com muita luta no STU e contamos com todo mundo. Eu queria fazer um convite a todos e todas que estão aqui presentes. Dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, às 14 horas, na sede do PSTU, que fica na Rua Saldanha Marinho, 990, nós vamos estar fazendo o lançamento da revista Raça e Classe. Então, e depois vai ser seguido de um sarau. Então, a gente gostaria de convidar todos e todas que estão aqui presentes para debater conosco aí a questão de raça e classe no dia 20 de novembro, às 14 horas. Ô, gente, só um alerta aqui importante. Que a gente estabeleceu aqui um critério que o que não for contraditório com a tese vai ser incorporado. E tem questões que... tem propostas e avaliações que a gente vai encaminhar as propostas. Então, tem algumas coisas que falam de religião, essas coisas, que não tem acordo e que a gente não vai incorporar.